Olá, pessoal. Vou estar trazendo hoje para vocês um pouco a respeito sobre as funções trigonométricas hiperbólicas. Nós vamos estudar algumas funções hiperbólicas, vamos ver como calcular suas derivadas e também como calcular algumas de suas integrais. Primeiramente, vamos ver o que é que vem a ser as funções hiperbólicas, que, de maneira resumida, elas nada mais são do que a combinação de duas funções já conhecidas da gente, que são a função exponencial e elevado a x e a função e elevado a menos x. Né? Essas funções, né, elas recebem esse nome, funções hiperbólicas, pelo seguinte fato, né, enquanto que a função seno, cosseno, que já são conhecidas da gente, quando nós fazemos, por exemplo, as equações paramétricas, né, que vocês vão ver futuramente em cálculo 2, elas geram círculos ou elipses, já as funções hiperbólicas elas geram hipérboles, ok? Duas delas que a gente vai trabalhar são as funções seno e a função cosseno hiperbólicos. As demais vão se originar dessas duas. Então, as duas principais são essas, a função seno e cosseno hiperbólico. O que é que vem a ser a função seno e cosseno hiperbólico? A função seno hiperbólico, como falei, ela vai ser a combinação da função e elevado a x menos e elevado a menos x dividido por 2. Então, essa função aqui nós definimos como sendo o seno hiperbólico de x. Já a cosseno hiperbólico é quase a mesma coisa, né? É elevado a x, mas só que em vez do sinal de menos, é o sinal de mais. O cosseno hiperbólico de x é elevado a x mais é elevado a menos x dividido por 2. Aqui está aqui alguns exemplos, né? Como é o gráfico da função seno hiperbólico de x, essa aqui que está no meio, ó. Ok? Função seno hiperbólico, que ela vai ser a combinação da função 1 sobre 2 elevado a x, menos a função 1 sobre 2 elevado a menos x, que nada mais é que a combinação, essa, né, soma dessas duas funções dessa aqui de cima, né? Aí a função que se origina é essa que eu estou aqui destacando para vocês. E a função cosseno, o gráfico dela já vem a ser esse aqui, esse rosa aqui que está destacado, né? Vou destacar aqui para vocês. Essa aqui é a função cosseno hiperbólico de x. Que, novamente, é a combinação dessa função com essa, somando as duas. Ok? Então, continuando. Algumas aplicações que eu posso citar aqui para vocês, das funções hiperbólicas, né? Um caso prático é que pode ser demonstrado que se eu pegar um cabo flexível, pesado, né? Por exemplo, uma linha de telefone, ou aqueles cabos de eletricidade, né? Se ele estiver suspenso entre dois pontos na mesma altura, como aqui na nossa figura, então ele vai assumir a forma de uma curva, onde essa curva que ela é conhecida como catenária, ou seja, essa curvazinha bem aqui, ó. Parece uma parábola, né? Mas não é exatamente uma parábola, na verdade é uma catenária, certo? Essa curvazinha aqui os físicos aí já demonstraram que essa curvazinha aqui, uma equação que descreve essa curva, que é chamada catenária, ela tem a seguinte expressãozinha aqui, y igual a c mais a cosseno hiperbólico de x sobre a, onde c e esse a aqui são constantes, né, que no momento aqui não vale a pena a gente destacar, né, mas é só uma aplicação em que a gente já foi verificado que essa curva aqui, né, ela é descrita por uma função hiperbólica, certo? Outras aplicações também que eu posso citar na matemática das funções hiperbólicas por exemplo, a solução de equações diferenciais lineares, né, que vocês vão ver em EDO, e também a resolução de algumas equações cúbicas, certo? A gente também utiliza as funções hiperbólicas para resolver certas equações cúbicas. E também ela serve, né, para fazer o cálculo de equações de Laplace, certo? Que é outro assunto que vocês vão ver em EDO, certo? Em equações diferenciais ordinárias,
onde essa equação ela é muito importante, por exemplo, na área da física, né? Ela é bastante utilizada na parte de eletromagnetismo, hidrodinâmica, parte de transferência de calor, né? As equações que descrevem essas propriedades, né, de eletromagnetismo, tudo isso nós conseguimos descrever através das funções hiperbólicas. Então, aqui agora nós vamos ver outros tipos de funções hiperbólicas, né? A função tangente hiperbólico, cotangente hiperbólico, secante hiperbólico e cossecante hiperbólico. Né? Às vezes, certos livros escrevem o cossecante dessa forma, mas também tem outros que escrevem cossecante já dessa forma aqui, né? Com 2 S. Então, é de maneira similar ao que a gente vê lá em seno e cosseno de ângulo, né? Aqui também é do mesmo jeito. O que vem a ser a tangente hiperbólico de x? Vai ser o seno hiperbólico de x dividido pelo cosseno hiperbólico de x. Cotangente, né? É o cosseno hiperbólico de x dividido pelo seno hiperbólico de x. A secante vai ser 1 sobre o cosseno hiperbólico e a cossecante é igual a 1 sobre seno hiperbólico. Né? De maneira bem análoga aqui que a gente vê lá em funções seno e cosseno tangente, já conhecidas da gente. Aí, uma outra forma de expressar também a tangente, né? Se a gente for substituir pela função do seno e cosseno que a gente já viu anteriormente, é bem fácil de visualizar, né? Quando pegar o seno e o cosseno, o 2, né? Ele vai se cancelar com esse 2 aqui e vai sobrar essa funçãozinha aqui da tangente hiperbólica, né? De maneira análoga, nós fazemos aqui com os demais. Muito bem, então, continuando, algumas relações importantes também que a gente vai destacar aqui, que é bem fácil de ser verificado, né, que a tangente hiperbólica de x, ela vai ser o inverso do cotangente hiperbólico. Né? E aqui uma diferençazinha, né, é que o cosseno hiperbólico de x menos o seno o cosseno ao quadrado hiperbólico de x menos o seno ao quadrado hiperbólico de x, ele é igual a 1. Isso aqui você pode verificar facilmente, né, substituindo naquelas duas expressões do cosseno e seno, eleva ao 2, faz a continha que você vai chegar aqui e vai dar igual a 1. Né? E as demais também aqui, você consegue fazer com raciocínio análogo, né? Substitui pela expressão do tangente, resolve que você chega na secante ao quadrado, né? 1 menos a tangente ao quadrado de x é igual a secante ao quadrado de x, né? Essas expressões aqui, elas são importantes, né? Que você utiliza ela para calcular derivadas, integrais de certas funções. Certo? Então, aqui, cosseno hiperbólico de x mais seno hiperbólico é elevado a x. Cosseno hiperbólico de x menos seno hiperbólico de x é igual a elevado a menos x. Tudo isso aqui é bem fácil de ser visualizado, né? Por exemplo, esse aqui, né? Cosseno hiperbólico mais seno hiperbólico de x é igual a elevado a x. É só você substituir lá pelas expressões, né? Mas a gente viu o cosseno hiperbólico de x é igual a e elevado a x menos e elevado a menos x dividido por 2, né? Deixa eu ver se eu inverti aqui a ordem. Perdão, é mais, né? O seno que é menos. Que é mais, e o seno hiperbólico de x que é menos, né? Elevado a x menos e elevado a menos x dividido por 2. Aqui, quando você somar esses dois, né? Somar essas duas expressões, você consegue ver facilmente que isso aí vai dar o quê, né? Ó, quando somar esse cara aqui, é elevado a menos x, ele vai cancelar com esse. Aí é elevado a x sobre 2 mais é elevado a x sobre 2 vai dar 2 elevado a x sobre 2, cancela o 2 e sobra e elevado a x. Do mesmo jeito aqui a gente faz com a diferença. Então, continuando, vamos ver agora aqui como calcular a derivada das funções hiperbólicas. Novamente, não tem mistério, né? Para calcular, por exemplo, a derivada do seno hiperbólico, ela vai dar o cosseno hiperbólico, que você pode verificar
simplesmente derivando aquela expressão, né, que eu falei anteriormente, seno hiperbólico. Não é a diferença, né, seno hiperbólico de x é elevado a x menos e elevado a menos x dividido por 2. Quando você derivar isso aqui, esse lado, né, é a mesma coisa de derivar esse outro lado aqui. Quando derivar esse segundo membro aqui, o que vai dar essa derivada, né? Derivada de e elevado a x é ela própria. Posso botar um meio aqui em evidência, né, para ficar melhor de visualizar. Derivada de e elevado a x dá e elevado a x, menos a derivada de e elevado a menos x. Daí você usa a regra da cadeia, né? E elevado a menos x vezes a derivada de menos x, que vai dar menos 1. Não é isso? Então, quando você simplificar aqui a conta, vai dar o quê? 1 meio de e elevado a x. Esse menos aqui com esse menos vai dar mais, vai ficar e elevado a menos x. Né? Trouxe um meio que é constante, repete ela e deriva as funções aqui dentro do parênteses. Então, aqui, se a gente observar, é exatamente cosseno hiperbólico de x. Um outro caso aqui que a gente pode verificar. Por exemplo, se eu quiser calcular a derivada do tangente hiperbólico, vamos verificar que vai dar secante ao quadrado de x. Então, nesse caso, o que a gente pode fazer aqui? Vou botar aqui no quadro branco para ficar melhor de visualizar. Calcular a derivada do tangente hiperbólico de x. Como a gente viu, a derivada do tangente hiperbólico é o seno hiperbólico de x sobre o cosseno hiperbólico. Aí você pode derivar isso aqui pela regra pela derivada do quociente, né? Pela derivada do quociente é a derivada da primeira, né? Que vai dar cosseno hiperbólico de x, vezes a segunda, que é cosseno hiperbólico, menos a primeira, né? A função de cima aqui, que é seno hiperbólico, vezes a segunda, a derivada da segunda, que é a derivada do cosseno hiperbólico, que é seno hiperbólico de x, dividido pelo quadrado, né, aqui do denominador, ou seja, cosseno ao quadrado, vou botar assim, né, para ficar melhor, cosseno hiperbólico de x, isso aqui é elevado ao quadrado. Então, quando eu resolver aqui, vai ficar cosseno hiperbólico ao quadrado de x, ou assim, ou dessa forma aqui, dessa denominador, né, cosseno hiperbólico de x elevado ao quadrado, dá no mesmo. Menos seno hiperbólico de x, seno hiperbólico ao quadrado de x, dividido pelo cosseno hiperbólico ao quadrado de x. Só uma observação, né? Isso aqui é a mesma coisa disso, né? Você não pode escrever dessa forma aqui, cosseno hiperbólico de x ao quadrado, né? Porque senão que dá a entender que é o cosseno hiperbólico de x ao quadrado, que está sendo elevado a somente o x, certo? Então, cuidado aqui que ou é dessa maneira aqui ou é dessa. Então, aqui, continuando a continha, cosseno hiperbólico ao quadrado de x sobre esse vai dar 1, vai ficar 1 menos, vou simplificar aqui, seno hiperbólico de x sobre cosseno hiperbólico de x. Isso aqui tudo elevado ao quadrado. Então, aqui vai ficar 1 menos seno hiperbólico cosseno, é tangente hiperbólico. Então, fica tangente hiperbólico de x, né, ao quadrado aqui. Então, se a gente olhar lá naquelas relações que a gente viu anteriormente aqui, ó, quem é que vem a ser 1 menos a tangente ao quadrado de x, tangente hiperbólica ao quadrado de x? Tá bem aqui, ó. É secante ao quadrado de x. Então, a gente pode afirmar que isso aqui é igual a secante hiperbólico ao quadrado de x. Certo? Que é exatamente, né, a derivada lá que a gente tinha obtido na expressãozinha lá, né, derivada tangente.
Mesmo jeito você pode fazer aqui cossecante, secante, cotangente, que você vai chegar nessas expressõezinhas aí. Então, vamos lá. E para calcular a integral das funções hiperbólicas, né, é bem fácil visualizar, algumas já é bem imediatas, né? Já outras já dá um pouquinho mais de trabalho, mas, por exemplo, integral do seno hiperbólico vai ser o cosseno, né? Porque a derivada do cosseno hiperbólico é o seno. Integral do cosseno é o seno hiperbólico. Integral da tangente hiperbólica é ln do cosseno hiperbólico de u, aqui nesse caso a variável está sendo u. E aqui você obtém, a gente também tem outras, né? A integral da secante, a integral da cossecante, a integral da secante ao quadrado. Algumas já dá para ter de imediato pelas derivadas que a gente acabou de ver, né? Por exemplo, essa aqui, integral da secante ao quadrado de u du é igual a tangente hiperbólica de u. É pelo fato que a gente acabou de ver aqui que a derivada da tangente hiperbólica é o secante ao quadrado de x. Que é exatamente essa expressãozinha aqui. Certo? Já umas aqui, para a gente tentar encontrar elas, né? Leva aqui, dá um pouquinho mais de trabalho para se resolver, né? Às vezes tem que fazer uma certa substituição trigonométrica para você conseguir chegar no resultado. Né? Aqui, a integral do secante hiperbólico de u du é o arco tangente, né, do módulo do secante de u. Então, isso aqui... A gente pode fazer aqui alguns exemplos, né, para a gente ver como calcula, né? Para isso, eu trouxe aqui 2 exemplos aqui para a gente. O primeiro é para calcular a integral do cotangente hiperbólico de x ao quadrado. Então, vamos colocar lá no nosso quadro branco. Calcular a integral. Botar assim, cotangente hiperbólico ao quadrado de x dx. Uma maneira de resolver isso é, por exemplo, novamente para aquelas relações que eu coloquei lá para a gente, né? Ó, se a gente olhar aqui, destacar aqui a que a gente vai utilizar, né? Essa quarta aqui. Ó. 1 menos cotangente ao quadrado de x é igual a menos o cossecante ao quadrado de x. Certo? Então, dessa expressão, se eu for reescrever em função do cotangente ao quadrado de x, isso aqui vai dar o quê? Passo 1 para lá, multiplico por menos 1, vai ficar o seguinte, cotangente ao quadrado de x vai ser igual a 1 mais o cossecante hiperbólico ao quadrado de x, né? Dessa relaçãozinha aqui. Então, voltando lá para o nosso exemplo, por essa relação aqui, eu posso substituir essa expressão por essa. Isso aqui vai ser igual a integral de 1 mais o cossecante hiperbólico ao quadrado de x, dx. Integral da soma das integrais. Então, aqui, dá para a gente ver de cara que a integral de 1 dx vai dar x, né? E a integral do cossecante ao quadrado de x, a gente já tem lá naquelas tabelinhas, né? Quanto é o integral do cossecante ao quadrado de x. Nesse caso, eu coloquei como sendo u, né? Mas dá no mesmo, só mudar aqui com x. A integral do cossecante ao quadrado de u du é menos a cotangente de u. Então, substituindo lá, vai obter que isso aqui vai dar menos a cotangente hiperbólica de x, mais uma constante. Então, esse aqui é a integral do cotangente ao quadrado de x. Para verificar, você pode derivar isso e ver que vai chegar nessa relação, né? Do cotangente ao quadrado de x. O outro exemplo lá, para a gente ver.
calcular a integral do tangente hiperbólico de x. Ou seja, uma função que derivando vai dar tangente hiperbólico de x. Lá dessas fórmulas que eu já coloquei, está mostrando que vai dar ln do cossecante hiperbólico. Vamos ver aqui como é que a gente pode chegar nesse resultado aqui. Integral da tangente hiperbólica de x dx. Aqui, a gente pode, por exemplo, usar a expressão da tangente hiperbólica de x, que a gente sabe que é seno de x, seno hiperbólico, sobre cosseno hiperbólico de x. Certo? Aí, nesse caso, o que a gente pode fazer aqui? Por exemplo, a gente pode fazer uma substituição. Posso chamar cosseno hiperbólico de x de u. Cosseno hiperbólico de x é u. Então, a derivada de u em relação a x, isso aqui vai ser igual ao seno hiperbólico de x. Então, daqui a gente vai obter que du é o seno hiperbólico de x dx. Então, voltando lá para a nossa expressãozinha, vai ficar o seguinte, ó, seno hiperbólico de x dx é du. Então, fazendo a mudança de variável, vai ficar du sobre u. Correto? Mas só que a gente já sabe que isso aqui é o quê? A primitiva disso aqui, a integral indefinida, é ln do módulo de u. Não é isso? Mais uma constante. Volta aqui para a nossa variável, então a gente vai obter que é ln do módulo do cosseno hiperbólico de x mais uma constante. Mas nesse caso, ó, se vocês estiverem atentos, quando eu mostrei o gráfico do cosseno hiperbólico, a gente viu que o gráfico está acima do eixo x, ou seja, ele é estritamente positivo. Então, aqui eu posso tirar esse módulo. Então, no final das contas, eu posso obter que isso aqui vai ser igual a ln do cosseno hiperbólico de x mais uma constante. Ou seja, de maneira bem análoga, né, do que já viu quando calculou a integral por substituição, né, das funções já conhecidas da gente. Aí o outro exemplo que eu trouxe é integral do cosseno hiperbólico de x ao quadrado, a quarta, vezes o seno hiperbólico de x, dx. Então, vamos resolver ela aqui também. Integral cosseno hiperbólico de x. A quarta vezes o seno hiperbólico de x, dx. Aqui, novamente, né, a gente pode fazer uma substituição. Né? Se você estiver atento aqui, ó, a ideia vai ser tentar transformar isso aqui numa expressão da seguinte forma, né? Integral de t elevado a n dt. Né? A gente sabe que isso aqui é t elevado a n mais 1 sobre n mais 1. Não é isso? Integral indefinida de uma expressão dessa forma. Então, a ideia é tentar deixar dessa forma aqui. Para isso, ó, eu posso fazer o seguinte. Eu posso chamar, novamente, o cosseno hiperbólico de x de u. Então, daqui, do mesmo jeito, eu vou obter que du vai ser igual ao derivado do cosseno hiperbólico, que é seno hiperbólico de x dx, né? Passa para cá multiplicando. Aí, quando eu substituir aqui na nossa expressão, vou botar para cá aqui, vai ficar o seguinte, vai ficar integral de u elevado a 4, seno hiperbólico de x dx vai dar du. Aí caiu numa situaçãozinha aqui dessa, né? Aqui para calcular vai dar o quê? Primitiva disso, de u elevado a 4 é u elevado a 5 sobre 5, mais uma constante. Volto para a nossa variável, então eu sei que isso ali
essa primitiva aí, essa integral indefinida, perdão, vai dar cosseno hiperbólico de x à quinta dividido por 5, mais uma constante. Então, calculamos esses 3 exemplos aqui, né, utilizando já a segunda e a terceira foi por substituição, né, fazendo a mudança de variável aqui. E essa parte de cotange e funções hiperbólicas que eu queria falar para vocês, pessoal, era só ter aqui mesmo, né, porque eu estava dando uma olhada na ementa, não tem exatamente na ementa para vocês calcularem especificamente calcular integrais das funções hiperbólicas, né? Mas aqui é como se fosse um extra aqui para vocês, viu? Aí, próxima aula, eu trago aí resoluções da nossa lista de exercício para vocês resolverem, viu? Então, até a próxima aí. Eu agradeço aí por terem assistido o vídeo, pessoal. Tchau, tchau.